No vídeo de hoje você vai entender por que a fórmula de lançamento, aquela lá do Érico Rocha, é muito melhor do que franquia para expandir o seu negócio. Eu vou te explicar por que eu só faço lançamento para donos de negócios e não para indivíduos sozinhos. Vou explicar para vocês como que a fórmula do lançamento leva o seu negócio a um CAC negativo, ou seja, um custo de aquisição de cliente negativo. Os clientes pagam. Sua rede de vendas vai pagar para estar com você. Eu vou dar alguns exemplos reais de que eu já vivi, que já implantei fórmula de lançamento em negócios. Eu vou explicar o framework que eu uso para isso e por que isso pode ou não funcionar no seu negócio, cada caso é um caso. Vou trazer para vocês alguns exemplos reais de empresas que fazem isso. E no final desse vídeo você vai entender se você consegue usar a fórmula de lançamento como um modelo de expansão para o seu negócio, não só a fórmula de lançamento, como outras formas de venda de infoproduto, ou não. Então vem comigo. Eu vou começar explicando para vocês como é que funciona a fórmula de lançamento, e não só a fórmula de lançamento, mas os princípios por trás de qualquer venda de curso, qualquer venda de conhecimento online e comparar com uma franquia. Então vamos começar. Como é que funciona a fórmula de lançamento para venda para outros profissionais? Você começa com uma campanha massiva, mirando exatamente nas dores deles. Você convida eles para eventos gratuitos. Durante esse processo, você distribui muito conteúdo de qualidade, gratuitamente, e com isso você aquece esse lead, abre o evento, no final do evento você abre um carrinho para vender um curso. Basicamente é isso. Quando você vende para um profissional, o que você está fazendo no fundo, cara? Você está vendendo para esse cara qualificação através de um método que você desenvolveu. E esse método pode ser um know-how que está por trás da tua empresa, por exemplo. Ou esse método pode ser o know-how de alguém que você gostaria que fosse a cara da sua empresa por uma ação online. Quando esse profissional paga, você obtém lucro dessa operação. Se você tem um ecossistema por trás que leva um serviço ou um produto ao cliente final desse profissional, que também é teu cliente, do teu negócio original, se você consegue suprir esse profissional de maneiras com que ele ganhe mais dinheiro pós-qualificação, o que você está fazendo aqui é desenvolvendo uma rede de vendas, uma rede de canais, sem investir mais para adquirir cliente. Por que isso é muito melhor do que franquia? É muito mais escalável, não funciona para todo tipo de negócio. Eu, por exemplo, só implemento em negócios que vendem para outros profissionais. A barreira de entrada para esse profissional é muito menor. Ele já consegue obter valor, mesmo que ele não seja um canal do teu produto final. Isso é muito importante, você tem que levar valor para tua rede. E no fundo, o que você faz para sua marca é uma putação de branding. Porque você está fazendo crescimento com autoridade, né? Que era um growth de autoridade com isso aqui. Então o cara não tem que pagar taxa de franquia, o cara não tem que fazer um monte de coisa para poder começar a vender o teu método. E isso gera uma reciprocidade, uma aproximação desse teu agente com o núcleo da tua empresa que você não consegue provocar muitas vezes com uma franquia. E se você consegue incorporar isso, um produto ou um serviço que beneficia essa atividade, esse produto vai ser comprado e repassado para o cliente final. E o que você acaba obtendo no final disso? É o tal do CAC negativo. Ou seja, a tua rede está te pagando para te trazer mais clientes. E eu vou te trazer aqui dois exemplos que eu já implementei. Área da saúde e na área de direito. Eu não vou dar detalhes, mas eu vou explicar como é que funciona o framework e o flywheel que faz isso girar. Então vamos supor que você tem uma empresa que fornece equipamentos cirúrgicos, né? Por exemplo, uma empresa que muitas vezes depende de um propagandista ou de alguém que fique visitando consultórios médicos ou consultórios de profissionais de saúde para influenciar na escolha do teu equipamento, do teu suprimento, né? Do teu produto que você fabrica ou distribui. Se o seu negócio fornece para esse cara, para essa rede, um conhecimento que ele dê valor, algo que certifique ele de alguma forma, algo que ele possa colocar na parede dele, que ele é certificado naquilo, esse cara automaticamente vai fazer parte da sua rede depois. E você pode cobrar por essa operação. E é aqui que vem a principal diferença quando você faz isso para um negócio ou para um indivíduo. Quando você vê as propagandas de forma de lançamento, etc., o cara tá sempre pensando em enriquecer vendendo curso, cara. E isso acabou, cara. Eu vou botar aqui para vocês como é que funciona a curva de um infoproduto. Isso aí eu recebi de um e-mail do Alex Hormozzi. Eu não tô, né? Eu não sou íntimo do Alex Hormozzi, eu tô na mail list dele. E a saturação
de um infoproduto é extremamente agressiva. Óbvio que tem gente que ganha muito dinheiro, óbvio que tem nichos que são enormes, mas a tendência é que essa curva achate, entendeu? Enquanto a curva de outros modelos de negócio, como serviço, comércio, etc., elas crescem de forma mais suave, e você vai ver também que a curva de SaaS, que está aqui, ela começa devagar e ela rapidamente alavanca. O que eu proponho fazer e o que eu implemento é o seguinte: a gente pega essa curva agressiva de infoproduto e aí a gente emenda nela a curva referente ao teu negócio. Então, se é um negócio de serviço, você vai expandir rapidamente e, na sequência, depois que já está com certo tamanho, você vai crescer linearmente. Se o que você oferece para a tua rede é um SaaS, você vai expandir rapidamente, você vai ajudar o SaaS naquela curva inicial, na curva de montagem de recorrência, e depois ele vai crescer exponencialmente. Se é um e-commerce, você vai juntar no final dessa curva a escadinha do e-commerce, né? Porque o e-commerce de tempos em tempos você acha um produto demandante, etc. E você tem mudanças de portfólio de produtos que fazem com que tua venda vá progressivamente subindo. E como é que funciona na prática? Você promove um curso, se você não for um especialista naquilo, você contrata um especialista naquilo, e como empresa, você aloca isso como custo de marketing. O investimento de marketing vai correr por 2, 3, 4 semanas, até 6 semanas. Na venda, você vai obter todo esse dinheiro de volta com lucro. Esse lucro vai variar. Esse lucro vai variar de acordo com o nicho, esse lucro vai variar de quão bom é essa pessoa que está na frente, o especialista, e principalmente quão desenvolto ele na câmera, o quanta autoridade ele tem sobre aquilo, mas dificilmente você não vai ter um retorno do dinheiro. Dificilmente você não vai ter, ao final disso, uma rede se qualificando paga e com lucro. Uma vez que você qualifica essa rede, você coloca o seu produto ou serviço core para ser distribuído por eles e faz um split, faz uma divisão de ganhos em cima disso. Pode ser comissionamento, enfim, vai depender muito da margem e do tipo de produto. Se o produto for de recorrência, melhor ainda, cara, você vai ter isso eternamente te dando dinheiro de um esforço que custou zero no final. Na verdade, que você foi pago para que aconteça. Mas existem alguns conceitos que são importantes serem entendidos aqui. E o principal deles, na minha opinião, é o empréstimo de autoridade. Estou supondo aqui que você é um dono de negócio, mas você não é autoridade naquele assunto. Se você é autoridade naquele assunto, cara, melhor dos mundos, você é autoridade, você não precisa pegar a autoridade emprestada de ninguém, ok? Então, ok. Você precisa achar alguém que naquele meio, naquele nicho, é uma autoridade. Contrata essa pessoa, normalmente num esquema de fixo, mais divisão de receita da venda do curso. Com isso, o teu negócio está pegando emprestado a autoridade daquela pessoa. Mas o mais legal é que a rede de profissionais que vem comprar a qualificação também está pegando emprestado a autoridade daquela pessoa. Então o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: pegando essa autoridade, espalhando essa autoridade pela rede, num nível extremamente pessoal, porque essas pessoas estão de frente com o cliente final, e toda essa autoridade no final volta para a tua marca. Por exemplo, no caso de advocacia, se você tem um conhecimento muito específico que traz muito valor a outros advogados, normalmente o serviço de um escritório de advocacia está restrito regionalmente. Às vezes é uma cidade, às vezes é uma região, às vezes é um estado. Mas muitas vezes é um serviço que se beneficia muito de conhecimento local. Quando você faz isso, você começa a espalhar essa rede de influência e absorver esse conhecimento, essa influência local no Brasil inteiro. Você consegue expandir a atuação de um escritório para o Brasil inteiro. E você é a autoridade desse nicho, porque você é a autoridade para cima de todos esses outros advogados que estão atuando. E mais uma vez, você traz um modelo de partilha de receitas, ou um modelo que esse cara consiga agregar valor ao que você está oferecendo, ao teu cliente, como funciona em qualquer canal comercial, cara. Isso aqui não é uma reinvenção da roda, é só uma modernização e aceleração da sua ação de desenvolvimento de pontos de venda. Quer ver um exemplo muito legal? Acho que assim, o maior exemplo de educação de alto valor aqui no Brasil hoje, né, de educação corporativa, é o próprio G4, né? O G4 começou com imersões e começou com cursos online, e hoje você vê os caras no movimento de aquisição para a geração de serviço para a própria rede deles. Pô, imagina quanta autoridade eles têm sobre essa rede e quanto essa rede se orgulha de dizer que fez um curso lá. Você pode ver que os caras põem o diplominha na mesa, cara, põem na sala, entendeu? E agora eles estão atrás de soluções para essa rede. Porra, extremamente inteligente o modelo. Então qual que é o modelo de crescimento para sua empresa? Você promove uma autoridade
patrocinando o curso de qualificação cuja tua rede de vendas tem interesse. Uma vez que eles compram esse curso e eles se qualificam, você insere no ecossistema deles o teu produto. Não necessariamente você precisa fabricar, às vezes você pode ser só um distribuidor, você começa distribuindo e no momento que você tem esse domínio de cadeia, você pode até verticalizar a produção disso. E aí você tem um ganho de ponta a ponta, só que você tem controle desse flywheel, você tem controle dessa roda, dessa máquina de vendas que está surgindo. É fácil? Não. É fácil retornar 10 vezes o dinheiro que você investe em anúncio? Cara, raramente isso acontece. Mas retornar 3 vezes na venda do curso, 2 vezes, é comum. E é relativamente fácil. E com isso você já está pagando e tendo lucro para desenvolver uma rede comercial. Imagine se você tem um produto de recorrência, um consumível, por exemplo, de um tratamento que você distribui. Cada cara desse, cada ponto de venda desse vai te trazer 10, 20 clientes. E 10, 20 clientes que vão ficar com você ao longo do tempo. Você consegue imaginar o LTV por trás disso? Você consegue imaginar quanto dinheiro essa galera traz sem você ter gasto para adquiri-los? O que eu estou tentando fazer aqui é desmistificar essa visão que as pessoas têm dos gurus do marketing digital e também entender que lançamento, perpétuo ou qualquer funil de venda no digital, ele é só um meio, cara. Ele é só um meio, ele não é um fim, ele não deve ser o fim. Se ele for o fim, você pode ter certeza, o negócio vai achatar e vai parar de vender, ou vai na pior das hipóteses, estabilizar a venda. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve e ativa a notificação. Eu te vejo no próximo vídeo.